Boa tarde a todos. Solicito ao vereador Protásio Ribeiro Nogueira, segundo secretário da Câmara Municipal, que assuma a secretaria-geral neste momento e proceda à chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum, início da nossa sessão ordinária. Vereadora Ana Carina, presente. Vereador Antônio Lino da Silva. Vereador Benedito Taubaté, presente. Vereador Caio César Machado. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Carlos Lucarevski, presente. Vereador Cláudio Miaki. Vereador Clodoaldo Aparecido. Vereador Emerson Hong. Não chegou na tua vez ainda. Vereador Francisco Bezerra, presente. Vereador Iduígues Martins, presente. Vereador Jean Carlos Soares, presente. Vereador Juliano Abe, presente. Vereador Marcos Furlan. Vereador Mauro Luiz Claudino na presidência. Vereador Odete Rodrigues, presente. Vereador Olímpio Tomiyama, presente. Vereador Pedro Comura, presente. Vereador Protásio Nogueira na secretaria. Vereador Rinaldo Sakai, presente. Vereador Carlos Evaristo da Silva, presente. Vereador Roberto Valença Lima, presente. Vereador Rubens Benedito Bibo da Silva Fernandes, presente. Vereadora Vera Lúcia Nogueira. Vereador Cláudio Miaki, presente. Vereador Emerson, presente também. Vereadora Vera Lúcia Nogueira, presente. Não chegou ainda? Não tem que falar nada para ele disso aí, não. Isso aí não está no contexto. 19 dos senhores vereadores presentes, senhor presidente. 19 dos senhores vereadores presentes, há quórum regimental, pedindo a proteção de Deus, declara abertos os trabalhos desta sessão ordinária. Papéis independentes de deliberação. Assembleia Legislativa do Estado, deputado Salim Curiati, encaminha informações quanto às providências tomadas em relação à moção 31/2016. À disposição dos senhores vereadores. Papéis dependentes de deliberação. Projeto de lei número 134/2016, de autoria do Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado de São Paulo, por intermédio da Secretaria de Segurança Pública, objetivando a locação de imóvel a fim de abrigar a sede das unidades policiais do Garra e da DIZI, ambas subordinadas à Delegacia Seccional de Mogi das Cruzes, Demacro da Polícia Civil do Estado de São Paulo e da outras providências. Vereador Furlan. Solicito ao vereador Protásio que anote a presença do segundo vice-presidente dessa casa, vereador Marcos Furlan. Anotado, senhor presidente. Bem como... Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a mensagem GP 366/2016, que dá origem ao projeto de lei 134/2016, de autoria do Poder Executivo, que autoriza o Poder Executivo a celebrar convênio com o Estado de São Paulo. Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como as comissões permanentes referentes a este assunto. Projeto de lei número 135/2016, de autoria do Executivo, que dispõe sobre a obrigatoriedade de elaboração do estudo prévio de impacto de vizinhança, EIV, e do relatório de impacto de vizinhança, RIV, e da outras providências. Consulta o plenário se considera objeto de deliberação a mensagem GP 369/2016, que dá origem ao projeto de lei 135/2016, de autoria do senhor prefeito municipal, que institui o EIV no município de Mogi das Cruzes.
Não havendo manifestação contrária, está considerado objeto de deliberação. Remeto à assessoria jurídica da Casa, bem como às comissões permanentes referentes a este assunto. Requerimento número 141/2016, egrégio plenário. Faleceu no último domingo, dia 14 do corrente mês, aos 87 anos de idade, em decorrência de complicações respiratórias, o senhor José Alves Chibinha, casado com a senhora Wanda Muzuki Bezerra Alves. O senhor Chibinha, como era afetivamente conhecido, foi diretor do União Futebol Clube, destacando-se como membro da Serpente do Tietê, tendo inclusive atuado como jogador de futebol, defendendo a camisa da Portuguesa de São Paulo e do Jacarezinho do estado do Paraná. Consta também que o senhor Chibinho atuou como chefe de assessoria legislativa desta Câmara Municipal. O sepultamento do senhor Chibinho ocorreu ontem à tarde, dia 15, no cemitério São Salvador, em nossa cidade. Deixa saudade em sua esposa, com seus 5 filhos, além de demais parentes e amigos, levando consigo parte inestimável da história do futebol de nossa cidade. Ante ao exposto, e atendido às formalidades regimentais, requeiro fique constado na ata desta sessão ordinária o presente voto de pesar pelo passamento do senhor José Alves Chibinha, a cuja família expressamos as nossas mais sinceras condolências. Plenário, vereador Dr. Luiz Beraldo de Miranda, 16 de agosto de 2016, doutora Vera Rainho, vereadora PR. Senhores vereadores, coloco em discussão o requerimento 141/2016, de autoria da vereadora Vera Rainho. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovado o requerimento. Proposições publicadas. Indicação de número 472/2016, de autoria do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Solicito primeiro ao vereador Protásio Ribeiro Nogueira que anote a presença do vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, do PR. Não. Em discussão, então, a indicação de número 472/2016. Em discussão. O vereador Clodoaldo tinha pedido a palavra, vai falar? Em discussão, com a palavra o vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, demais vereadores. População que acompanha a sessão nesta tarde. A nossa indicação, senhor presidente, é com respeito à carga horária dos enfermeiros da rede pública. Fui procurado recentemente por um grupo de enfermeiros da nossa rede pública de Mogi das Cruzes, apontando que os profissionais dessa área, tanto ligados ao governo do Estado e outras prefeituras aqui da nossa região e do Estado de São Paulo, já estão com a sua carga de trabalho, que hoje é de 40 horas semanais, para 30 horas. Acompanhando até, senhor presidente, o que a Organização Mundial da Saúde orienta para que esses profissionais trabalhem com uma sobrecarga muito forte durante o seu expediente, a pressão que a própria profissão traz, né, com o profissional dessa área. Trazendo até, inclusive, senhor presidente, profissionais com problemas psicológicos, com uma sobrecarga muito forte de estresse, profissionais com depressão, profissionais que são colocados ali diariamente no contato com a população, e essa carga horária de 30 horas é indicação desse vereador para que o executivo analise e adote essa carga horária na nossa cidade, essa redução de 40 horas por 30 horas, sendo que Itaquá já tem, São Paulo já tem, algumas prefeituras, São José dos Campos, já determinaram essa jornada de trabalho para esses profissionais. Então a gente pontuou nessa indicação, até agradeço o apoio do Departamento Jurídico dessa casa, que também colaborou com a elaboração dessa indicação, que a gente pede que o Executivo analise, né, a nossa indicação, veja o que nós pontuamos, né, e espero que essa casa aprove nessa tarde a nossa indicação, que é, por nosso entendimento, uma questão de justiça. Em discussão ainda a indicação. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovada a indicação. Senhor presidente, não existe mais papéis para o expediente. Não havendo papéis para o expediente, conforme o requerimento aprovado em plenário
solicitando a inversão da pauta dos trabalhos durante o período eleitoral, nós passaremos agora à ordem do dia. Para isso, solicito ao vereador Protássio Ribeiro Nogueira que anote, que proceda à chamada dos senhores vereadores para a constatação do quórum e início da ordem do dia. Vereadora Ana Carina, presente. Vereador Antônio Lino, presente. Vereador Benedito Taubaté, presente. Vereador Caio César Machado. Vereador Carlos Evaristo, presente. Vereador Carlos Lukarewski, presente. Vereador Cláudio Miac, presente. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Vereador Caio César Machado, presente. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes. Vereador Emerson Hong. Vereador Francisco Bezerra, presente. Vereador Eduígues Ferreira Martins, presente. Vereador Jean Carlos Soares. Vereador Juliano Abbe. Presente. Vereador Marcos Furlan, presente. Vereador Mauro Luiz Claudino, na presidência. Vereador Odete Rodrigues. Vereador Olímpio Tobiamba, presente. Vereador Pedro Comura, presente. É tão pequeno que sobe lá. Vereador Protássio Nogueira, na primeira secretaria. Vereador Rinaldo Sakai, presente. Vereador Roberto Valença. Vereador Rubens Benedito Fernandes Bibo, presente. Vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainho Prado. Vereador Odete, presente. Vereador Clodoaldo Aparecido de Moraes, presente. Vereadora Vera Lúcia Nogueira Rainho Prado, presente. Vereador Emerson, presente. Senhor presidente, 21 dos senhores vereadores presentes. 21 dos senhores vereadores presentes. Há quórum regimental. Solicito ao vereador Protássio que proceda à leitura dos papéis constantes da ordem do dia. Única discussão e votação do projeto de lei número 113/2016, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre denominação do Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Outras Drogas, CAPS AD3, de Dr. Aurelino Fernandes Schid. Cadê o M daqui, então? Eu estou lendo o que está escrito. Vamos lá. Projeto este conta com o parecer em conjunto das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Saúde e Assistência Social, pela sua normal tramitação. Coloco em discussão projeto de lei número 113, de autoria do Poder Executivo. O senhor presidente, para discutir o projeto, Pois não, presidente. A palavra ao vereador Mauro Araújo. senhores vereadores, eu queria chamar a atenção, senhor presidente, esse projeto já era para a gente ter votado ele na semana passada, a respeito da denominação do CAPS AD, que deve ser inaugurado ainda este ano, vereador Bibo, aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Eu quero aproveitar, senhor presidente, todo mundo sabe da luta que eu tenho a respeito de uma política pública para a questão dos dependentes químicos de álcool e drogas no município de Mogi das Cruzes. E a gente tem tido algumas informações, faz tempo que a gente não tem conhecimento de como que está o andamento da clínica que o governo do estado instalou lá no Dr. Arnaldo Pezzutti. Eu tive conversando com o secretário de Saúde, o vereador Chico Bezerra, e conversei com Vossa Excelência, que também é presidente da Comissão de Saúde. Eu gostaria de, nessa discussão, fazer aqui um requerimento verbal, senhor presidente, para que a Câmara Municipal convide o secretário de Saúde, Marcelo Cusatz, para que semana que vem, um dia de manhã aqui, numa sala de reunião, venha falar um pouquinho sobre o que é e o que vai ser feito nesse CAPS AD, qual que é a intenção, qual que é o funcionamento desse. A gente sabe que esse é um equipamento
que nas cidades onde ele foi instalado, vereador Chico Bezerra, transformou as políticas públicas no combate à dependência química. É um equipamento que vai custar um recurso muito grande por parte da administração municipal, é um valor altíssimo. Se já tem convênio com o governo federal, se não tem, que a gente possa discutir novamente, vereador Chico Bezerra, essa questão dos dependentes químicos aqui nesta casa. O secretário se colocou à disposição, eu já falei com ele, mas precisava formalizar esse pedido hoje, com a anuência de Vossa Excelência, como presidente da Comissão de Saúde, que a gente pudesse fazer esse requerimento verbal aqui, pelo convite do secretário, não em horário de sessão, mas no horário aqui de manhã, por volta de umas 10 horas, um dia da semana que vem, ele estivesse aqui presente. É o meu requerimento, está combinado com ele, senhor presidente. Posso sugerir? Não, bem, porque aí não pode fazer na horário de sessão, meu presidente. Vamos fazer, então, em horário de sessão, vereador Chico Bezerra. Perfeito. Então, o requerimento do vereador Mauro Araújo, eu coloco em discussão o requerimento do vereador Mauro Araújo, o verbal, a vinda do secretário, convite do secretário Marcelo Cusatz, para discutir sobre o problema do CAPS-AD, que deve ser inaugurado aí brevemente, o prédio, e coloco em discussão para os senhores vereadores discutir o requerimento do vereador Mauro Araújo. Só por questão de ordem, horário de sessão, presidente? Horário da sessão. Grata. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam com 50. Está aprovado o convite ao secretário de Saúde. Coloco em discussão. Não, pode sentar lá, que agora eu vou ficar na presidência. Coloco em discussão projeto de lei número 113, que denomina Centro de Atenção Psicossocial de Álcool e Drogas, CAPS-AD, ao nome do Dr. Aurelino Fernandes Schmidt. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Está aprovado. E agora, volta o presidente. Única discussão e votação do projeto de lei número 75/2016, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre ordenamento do uso e ocupação do solo. Projeto de lei que conta com os pareceres das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Indústria, Comércio e Relações do Trabalho, Meio Ambiente e Urbanismo, pela sua normal tramitação. Coloco em discussão o projeto de lei número 75/2016, de autoria do senhor prefeito municipal, que trata do ordenamento do uso e ocupação do solo de Mogi das Cruzes. Em discussão. Peço a palavra, presidente. Em discussão com a palavra, vereador Caio Cunha. Presidente, eu de fato esperava que discutisse um pouco mais esse projeto. A gente até tinha reunido os vereadores, se eu não me engano, no próprio secretário da Chave, ele ficou de dar diversas reuniões com a gente, e eu lembro que teve uma, aconteceu uma, eu para mim estou surpreso, embora tenha visto pela imprensa, mas eu acho que o projeto ele merecia ser discutido mais, com acompanhamento mais técnico. Eu não sei se as comissões pertinentes por qual o projeto passou tiveram algum suporte técnico, porque, como a gente conversou aquele dia, a gente aqui, como vereador, a gente não entende as especificações, a técnica do negócio. Então, assim, eu acho, na minha opinião, não só desabafando, eu sei que vai ser votado hoje mesmo, esse projeto, ele merecia, pela importância dele, ele demorou para vir para cá. Eu acho que o mesmo tempo que ele demorou para vir para cá, porque foi feito elaboradamente, criteriosamente, eu acho que esse projeto ainda merecia ser um pouco mais estudado. Obrigado. Vereador Caio, o vereador Duígues pediu a palavra. Só o vereador Caio. O projeto está na casa desde o dia 27 de abril. Ele não chegou agora, não chegou semana passada.
essa presidência já tinha marcado essa data há 3 semanas atrás, nenhum vereador procurou essa presidência pedindo mais prazo, ninguém se manifestou. Eu até estranho chegar agora, entendeu? Até porque Vossa Excelência em nenhum momento manifestou à presidência que precisava de mais tempo. E olha, nós já temos discutido isso em algumas situações. Com a palavra, vereador Duígues Martins. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, a imprensa, a população que nos acompanha através da TV Câmara. Senhor presidente, eu quero ponderar a seguinte questão. Este projeto de lei, de fato, esse projeto de lei, ele terá um impacto importantíssimo em nossa cidade. Porque se trata do uso e ocupação do solo. E nós sabemos que é uma cidade com um franco crescimento imobiliário. E os vereadores mesmo, o vereador Chico Bezerra, vereador. Tem muita conversa, eu não estou conseguindo ouvir o vereador aqui, por favor. Eu só solicitar ao pessoal, o Silvio ali, só um pouquinho, por favor, para abaixar o tom. Com a palavra, vereador Duígues Martins. eu vou repetir o meu raciocínio, senhor presidente, que, dada a importância desse projeto, uma cidade em franco crescimento imobiliário, e nós sabemos o que significa a expansão imobiliária em nossa cidade, e o que significa economicamente e para o poder econômico. Eu me lembro de um debate em que o vereador Chico Bezerra, ele levantou o seguinte questionamento: dada a complexidade do projeto, até os próprios vereadores tinham muitas dúvidas e merecia uma série de encontros com o secretário Chavedar para que o mesmo nos esclarecesse. Tivemos um encontro e esse vereador participou. E eu me recordo, palavras de quem estava naquela reunião, que aquele um encontro de 2 horas eram insuficientes para sanar todas as nossas dúvidas. Eu continuei aguardando posteriores encontros para aprofundarmos o debate. O que não ocorreu, ou se ocorreu, esse vereador desconhece. O secretário esteve aqui uma vez que o vereador participou. Então, eu, por exemplo, continuo com muitas dúvidas que ia procurar saná-las nas reuniões seguintes, que eu até peço a Vossa Excelência esclarecimentos que ocorreram. Se o secretário Chavedar voltou a casa para dar continuidade àquele debate. Vereador Duígues, conforme a gente fez naquela reunião, o secretário Chavedar se colocou à disposição de toda a secretaria para que, se fosse procurado ou se fosse convidado, nenhum vereador durante os últimos 3 meses se manifestou a respeito desse assunto. Não fez nenhum tipo de solicitação. Então, não foi feito por pura inércia dos vereadores que acharam que não tinha essa necessidade. Peço palavras. Eu agradeço a Vossa Excelência o esclarecimento, mas eu estava na reunião, eu estava como Vossa Excelência também estava, e combinamos o seguinte: o secretário disse, são vários temas dentro da mesma questão. Vereador, eu estava na reunião, eu não vou discutir com a Vossa Excelência. O secretário se colocou à disposição todas as vezes que fosse chamado por qualquer vereador de estar na casa. Isso me parece que não ocorreu. Então houve um entendimento diferenciado deste vereador com o de Vossa Excelência. Porque o secretário não ia agir particularmente com cada vereador que tivesse dúvidas. Então, o que esse vereador quer fazer é um requerimento verbal para que Vossa Excelência submeta ao plenário para adiarmos por 4 sessões o votamento desse projeto. Depois teremos outro adiante, desse projeto em pauta, para que possamos, então, dialogar mais com o secretário, sanar mais dúvidas, saber se é possível fazer emendas para, enfim, voltar a plenário para a votação. Tá. Estou fazendo o requerimento verbal. Está na hora, senhor presidente. Eu Eu queria questionar o requerimento do novo vereador, porque ele pediu por 4 sessões e o adiamento é só por 10 dias. Então, as 4 sessões estourou. Então, eu queria questionar que o requerimento do novo vereador não tem Então, validade. eu
eu retifico o meu requerimento verbal para 2 sessões. Tá bom. Então, eu vou colocar em discussão a indicação, o requerimento verbal feito pelo vereador Eduígues, que pede o adiamento para votação em discussão. Em nome do PMDB, eu quero encaminhar pelo não acatamento do requerimento, pelo voto não ao requerimento do vereador Eduígues, em nome do partido do PMDB. Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem para encaminhamento. Encaminhamento de votação do PSD pelo não ao requerimento. Pela ordem. Pela ordem. Data vênia, Vossa Excelência tenha manifestado em nome do PMDB, me senti aqui como líder do partido. Na verdade, deveria ser eu participar, mas eu comungo Desculpa, vereador perfeitamente com o posicionamento do nosso presidente. Obrigado. Obrigado. Atropelei. Encerrado, então, o encaminhamento de votação, os vereadores que forem favoráveis ao requerimento permaneçam como se encontram. Vamos contar. Favoráveis ao requerimento, fiquem como estão. Está rejeitado o requerimento. Vossa Excelência, não permaneceram como estão, levantaram a mão. Não, Portanto, Vossa Excelência... Assim, o vereador, quem for favorável ao requerimento, vereador Duígues, por favor, quem é favorável, Senhor presidente, quem quer for dizer a Vossa favorável, Excelência fique que como todos está. estavam assim. Não é que Vossa... Vereador Duígues, por favor, o que é isso? Mas, Vossa Excelência, vereador, é o seguinte, os vereadores que forem favoráveis, fiquem como estão. Os contrários, que levantem a mão, que se manifestem. Contrários ao requerimento do vereador Eduígues. O PMDB encaminhou não. Você é de novo? Está rejeitado o requerimento. Alguma dúvida, vereador Eduígues? Então, Peço palavra, senhor presidente. em discussão, Peço palavra. pedindo palavra Para discutir uma matéria. para discutir, vereador Antônio Lino. Senhor presidente, senhores vereadores, essa é uma matéria tão importante nessa casa e tão desejada por a sociedade de um modo geral. Eu particularmente participei de umas 16 audiências públicas. Acompanhei principalmente as audiências públicas no distrito de Bras Cubas, principalmente as que discutiam a questão dos corredores, aonde nós temos uma situação em alguns bairros, como a Avenida Japão, Avenida Show Sakai, Avenida Alexandrina e outras avenidas que hoje necessitam desta legislação para que o progresso continue sendo implementado naquela região. Então, eu acompanhei várias audiências, acompanhei a audiência quando foi feito no Teatro Municipal, para que nós possamos ter uma legislação que venha dar a resposta àquilo que é solicitado pela sociedade. Então, da minha parte, eu queria até depois pedir aos colegas vereadores do meu partido que fizessem o encaminhamento à votação desse projeto que é tão esperado pela sociedade. Aonde eu vou hoje, na rua, me perguntam quando vai acontecer a votação do zoneamento, que nós precisamos desenvolver o nosso comércio, fazer que as coisas aconteçam. Então, diante disso, eu faço aqui um pedido aos colegas vereadores. Precisamos aprovar esta matéria. Obrigado, senhor presidente. Em discussão, com a palavra, o vereador pastor Carlos Evaristo da Silva. Senhor presidente, eu quero só deixar claro que eu tive o interesse, procurei Vossa Excelência para esclarecer alguns pontos do projeto de lei e de outros projetos que entraram em votação e outros que estão tramitando também. Também tive a curiosidade, senhor presidente, a disposição de procurar o Chavedar para esclarecer, principalmente estudo de impacto de vizinhança que está tramitando na casa. Discutimos muitos meses, nós estamos discutindo isso, e discutir a questão do zoneamento também. Então, aquilo que eu tinha dúvida com relação ao projeto, eu procurei o secretário de Planejamento, até porque esse projeto é extremamente técnico, ele pode ficar 10 anos aqui, que eu duvido que alguém vá sem a ajuda de quem é tão técnico como o secretário de Planejamento e os técnicos da secretaria, não vai conseguir dirimir nenhuma dúvida lendo o projeto. Precisa realmente buscar ajuda dos técnicos. Permite a parte? Permito. Vereador, Vossa Excelência tem plena razão no aspecto da avaliação deste projeto, mesmo porque é um avanço que está sendo colocado no desenvolvimento da nossa cidade, com a introdução desta legislação, mesmo porque há mais de 20 anos que havia como fosse coxa de retalho, introduzindo
legislações paralelas no sentido de poder enquadrar as reivindicações da sociedade. Hoje, vereador, com esse avanço que foi feito por intermédio do secretário Chavedar, aliás, inclusive ouvindo toda a sociedade, nós devemos dizer que é extremamente importante a introdução, ou seja, a aprovação deste projeto que vai contribuir com a nossa cidade. Obrigado, vereador. Da próxima parte, vereador. Pois não, vereador. Eu não tenho absolutamente dúvida nenhuma que esse projeto ele é importantíssimo para essa cidade. Tanto é que no começo desse ano, nós fizemos um requerimento, um pedido, e todos os vereadores assinaram, solicitando o envio com máxima urgência para cá, justamente para dar tempo de a gente discutir o projeto, de a gente ouvir a população, ter uma consultoria técnica e por aí vai. A prefeitura, de fato, ela demorou para enviar para cá. Eu não tenho dúvida que, como a cidade está crescendo aceleradamente, esse projeto ele se faz necessário ser aprovado. Ele se faz necessário discutir ele melhor. Então, eu não sei se eu posso pedir aqui, eu confesso, eu tenho uma assessora minha que nós estamos, ela está debruçada nisso, está consultando em alguns, inclusive, pontos específicos, devido a alguns pedidos de alguns munícipes. Calma, vereador Komura. Calma, vereador Komura. Deixa eu acabar de falar, meu amigo. Vereador, conclui a parte. O vereador Caio já discutiu esse assunto. Eu estou na parte. Não está, a queria parte pedir é uma um questão minuto, de Vossa ordem. Excelência já encerrou. Eu não tenho conhecimento mais aprofundado que eu gostaria de ter do projeto. Então, eu gostaria de me abster da votação. Quando chegar a declaração... Ok. Encerrando, vereador, em discussão, encerrando vereador a minha Caio. fala, na verdade, antes do projeto vir para casa, principalmente projetos que impactam realmente a sociedade da cidade, eu procuro sempre acompanhar, até antes do Executivo enviar, eu tenho procurado já conversar com as secretarias pertinentes, e esse especificamente a gente teve o prazer de acompanhar. Obrigado, senhor. Obrigado. Encerrado a discussão, só lembrando aos vereadores que eu lamento, vereador Caio Cunha, que isso está aqui desde abril. Vossa Excelência, em nenhum momento desde abril, nenhuma vez, sequer solicitou o projeto, ou solicitou uma reunião. Então, é assim, é o tempo, a Vossa Excelência tem o direito de se abster, o regimento prevê isso. Os vereadores que forem favoráveis, permaneçam como se encontra. Os vereadores que forem contrários, levantem a mão, como o vereador Eduígues está fazendo. O vereador que tem que se abster tem que declarar, o vereador Caio agora. O vereador Mauro Araújo, presidente da casa, eu me abstenho da votação. Então, está aprovado com o voto contrário do vereador Eduígues Ferreira Martins e com uma abstenção do vereador Caio Cunha. Única discussão e votação do projeto de lei número 76/2016, de autoria do prefeito municipal, que dispõe sobre parcelamento do solo urbano. Projeto de lei que conta com o parecer das comissões de Justiça e Redação, Finanças e Orçamento, Indústria, Comércio e Relações do Trabalho, Meio Ambiente e Urbanismo, pela sua normal tramitação. Só pedir aos pares, por favor. Coloco em discussão o projeto de lei 076/2016, de autoria do senhor prefeito municipal, que trata do parcelamento do solo urbano no município de Mogi das Cruzes. Em discussão. Peço a palavra, presidente. Com em discussão, o vereador Caio Cunha. Só para retificar uma informação. Eu tenho cópia de ambos os projetos. Nós estudamos ambos os projetos. Eu estou me abstendo novamente desse projeto por conta que, para mim,
diversas dúvidas ainda não estão sanadas, né? Eu não sabia que esse projeto, ou melhor, soube pela imprensa que o projeto ia ser votado hoje, né? Mas isso não quer dizer que nós não fomos atrás de conhecimento para isso, né? Tanto é que tem um agendamento lá no nosso gabinete de um grupo aqui da cidade para discutir isso. Agora, sim, eu respeito a mesa diretiva, né, que tem total autonomia de colocar, né, isso no tempo, né, que acha, né, pertinente. Assim, a minha abstenção não é nem contra o projeto. A minha abstenção é justamente porque eu não tenho como julgá-lo. Simples. Vereador Caio, Vossa Excelência sabe do respeito que eu tenho por Vossa Excelência. A mesa diretiva colocou na ordem do dia, a mesa diretiva foi além, anunciou isso já. A sua intenção, recebi aqui a Associação de Engenheiros que veio falar desse assunto, toda a sociedade em geral que quis algum tipo de informação, essa casa várias vezes se colocou à disposição. Então, em discussão, o projeto 076/2016. Eu peço a palavra, senhor A presidente. palavra ao vereador Eduígues Ferreira Martins. Senhor presidente, eu acho os dois temas aqui colocados importantíssimos para a nossa cidade. E eu fiquei frustrado exatamente, talvez por ter tido um entendimento diferenciado, que eu ia ter oportunidade. Eu ia perguntar para o secretário, por exemplo, por que na Vila Oliveira não pode ter uma bomboniere? Não pode ter uma lavanderia? Não pode ter um salão de beleza? Por quê? O que ocorre naquele bairro e que tem restrições dessa natureza? Então, eu não tive a oportunidade de perguntar ao secretário, com relação ao uso do solo, o porquê dessas questões. Então, esse vereador se sentiu frustrado nesse momento, exatamente por isso, ou por um entendimento equivocado, ou por, de fato, não ter utilizado os canais. Então, por isso, esse vereador votará contra, exatamente por não ter as informações necessárias. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Eduígues. Eu acho que Vossa Excelência está correto, vereador Eduígues. E só que eu quero lembrar aos nobres pares que qualquer tipo de questionamento a respeito dessa lei ou de qualquer outra lei pode ser feita ao secretário em qualquer momento. Então, essa lei vai ser aprovada, entra em vigor, e se qualquer artigo da lei não condizer com aquilo que o vereador acha que deve ser para a cidade, ele pode questionar a qualquer momento. Encerrada a discussão, em votação. Os vereadores que forem favoráveis permaneçam como se encontram. Está aprovada com o voto contrário do vereador Eduígues Ferreira Martins. Para a declaração de voto. Para a declaração de voto, o nobre vereador Francisco Moacir Bezerra de Melo Filho. Senhor presidente, acho que nós não tínhamos condições nenhuma, esta casa, de fazer emendas nesse projeto de lei, até porque houve um acordo entre todos nós para que não houvesse isso. Todos nós discutimos muito no período da feitura desse projeto de lei, com relação principalmente ao problema da Vila Oliveira. E o presidente Mauro Araújo, tem conhecimento de tudo isso. Se nós tivéssemos feito alguma emenda para fazer e colocar Vila Oliveira e incluir nesse projeto, as coisas teriam andado com muito mais dificuldade e possivelmente a gente teria muito problema para se fazer isso nesse momento. Isso já teria que ter sido feito, vereador Mauro Araújo, desde o início, quando começou-se a discutir isso, há quase 4 anos. Porque o próprio secretário de Planejamento do município de Mogi das Cruzes, no fundo, ele não queria que a Vila Oliveira fizesse parte, em momento algum, deste projeto de lei. Porque, se ele quisesse, e todo mundo sabe que a Vila Oliveira hoje está virando uma infinidade de locais lá, com residências fechadas, com dificuldades das pessoas venderem as suas casas, com casas paradas para poder alugar, que não tem e ninguém consegue vender absolutamente nada, casas grandes que tem na Vila Oliveira, que as pessoas que compraram aquelas casas há 30, 40 anos, o vereador Taubaté é morador ali do Socorro, nós somos moradores do Socorro também, e sabemos, Vossa Excelência é morador da Vila Oliveira, e sabe que existe hoje uma infinidade de residências na Vila Oliveira fechadas, e vem um projeto de lei da Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes, que não se faz absolutamente nada, e é bom que a imprensa saiba disso tudo, não se fez absolutamente nada com relação à Vila Oliveira,
para abrir mais corredores na Vila Oliveira, para colocar à disposição de locais adequados para se construir mais algumas coisas, moradias e prédios, até prédios de pequeno porte na Vila Oliveira, dando condições para que tivesse mais moradias naquele bairro. Mas tudo isso, vereador Mauro Araújo, sempre tem alguma coisa por trás dessa história toda. Sempre tem alguma coisa por trás de tudo isso. Será que não tem? Será que nós todos aqui nós não temos inteligência para ver que se houvesse uma abertura dentro da Vila Oliveira, uma infinidade de terrenos já comprados nessa cidade iam prejudicar construções e várias construções que são feitas em Mogi das Cruzes. E todos nós sabemos disso. Quem que não sabe? Quem que não sabe o que essa cidade está passando nos últimos anos? E principalmente agora com a infinidade de prédios e construções em Mogi das Cruzes, que com essa crise que o país está passando, existem milhares e milhares de prédios em Mogi das Cruzes e milhares de apartamentos, vereador Caio, desocupados que não conseguiram vender porque a crise está aí à vista de todos nós. E essas empresas estão aí pensando principalmente em construir alguns outros edifícios em locais distantes da Vila Oliveira para poder não entrar a Vila Oliveira nessa história toda. Então, eu tinha que dizer aqui, vereador Mauro Araújo, como presidente desta casa, Vossa Excelência, que foi muito inteligente de ter feito e não ter deixado a gente ter conversado com todos nós para a gente não fazer emenda, porque senão nós não votaríamos nunca esse projeto de zoneamento nesta casa, porque ia virar para o ano que vem, para outro ano, porque se dependesse de determinados setores da prefeitura, que nós sabemos aonde são, nós não íamos aprovar absolutamente nada nesta casa. E todos nós conhecemos os grandes interesses que tem por parte de algumas pessoas dentro da Prefeitura de Mogi. Muito obrigado. Obrigado. Senhor presidente, não constam mais papéis para a ordem do dia. Não havendo mais papéis para a ordem do dia e em atendimento à legislação eleitoral, seguindo a orientação da Associação Brasileira de Televisões e Rádio Legislativos, a transmissão desta sessão ordinária será interrompida durante a fala do expediente. Então, solicito ao pessoal para que tire